Tá, meu nome é Isadora Jochins, eu sou reumatologista, atuo no Hospital Universitário de Brasília e desde o início, desde o ano passado, em março de 2020, eu fui convocada para trabalhar em setores diferentes do hospital. Eu sou médica ambulatorial, lá sou concursada para trabalhar no ambulatório e na enfermaria de reumatologia. E aí, ano passado, na primeira onda, eu fui convocada para atuar numa enfermaria que seria uma enfermaria de retaguarda aqui no Distrito Federal, uma retaguarda para casos não Covid. E foi bem no começo, né, aquela fase de muito medo, muita apreensão em relação ao vírus. Essa enfermaria não teve assim, todo o cuidado que tinha a enfermaria Covid, então a paramentação toda que é feita na enfermaria Covid, lá não tinha. Você tinha máscara, tinha uma área que, com o pico da epidemia, se tornou Covid. Então, ficou uma enfermaria improvisada de Covid. A enfermaria ela é extensa, grande, é um corredor grande, foi dividido em áreas vermelha, amarela e verde. Verde é paciente assintomático que não tinha nada em relação suspeita de Covid. Amarelo é aquele que vinha de uma outra unidade e que talvez tinha que ficar um tempo em observação. E a vermelha que tinha o diagnóstico Covid. Mas antes de separar em áreas, assim, zonas de perigo, vamos dizer, a gente não tinha essa divisão, os pacientes chegavam de outras unidades que com certeza também não tinham todo aquele cuidado, né, de isolamento, não tinha uma estrutura para fazer esse tipo de isolamento, e acabou tendo surtos, né, nessa enfermaria não Covid. Então, vários colegas tiveram Covid, surtos dentro da enfermaria, até a gente conseguir organizar e dividir para poder fazer tudo isso. E assim, esse início do ano passado foi muito sofrimento para mim, tive muito sofrimento psíquico, principalmente por causa dessa questão da proximidade com a morte, do medo do vírus, medo de morrer, medo intenso de morrer. E eu comecei a ouvir muitas histórias de dor dentro do hospital, dentro da enfermaria. Eu sou preceptora, né? Então faço também, estava na supervisão da residente de reumatologia, então eu tenho esse contato com os residentes. E comecei a ouvir histórias desses residentes, médicos mais jovens, trabalhando nesses hospitais de campanha, no Hospital Mané Garrincha. Eu comecei a ouvir muita história de dor. E também dos enfermeiros, dos testes de enfermagem. Comecei também a vivenciar algumas histórias, né, assim, de você restringir a visita à família de um paciente terminal porque estava com suspeita de Covid. Então, várias histórias de dor. E aí eu me encontrei nessas histórias de dor. Eu estava com um sofrimento muito grande e a buscar, a ouvir, ter uma escuta diferente dessas dores, me ajudou a lidar com a minha própria dor. Então, eu comecei a fazer uma documentação. Eu também senti essa necessidade de documentar esse momento. Eu falei, gente, eu preciso registrar isso aqui que eu estou vivendo, que é único, é um momento histórico. Então, eu também senti toda essa necessidade. Então, eu comecei a fazer uma série de aquarelas sobre essas histórias de dor que eu estava ouvindo ali na enfermaria. Então, eu vi, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Um residente de clínica médica que trabalhava no hospital de campanha no Mané Garrincha, ele falou que no momento de um paciente em insuficiência respiratória, ele ia entubar o paciente, e uma coisa que sempre que eu ouvi muita angústia nesses relatos, é o fato de quando você for entubar, o paciente está acordado, né, e você tem que falar sobre, né, o procedimento. Então, isso, principalmente os médicos jovens, né, médicos mais que já vivenciaram isso, lógico que também sofrem, mas não é aquela novidade, né, de uma nova experiência. Então, esse residente conversou com esse senhor e ele falou, olha, minha esposa está internada aqui também, aqui no hospital. Tem como eu vê-la? Ele pediu para ver a esposa. E aí esse residente foi, descobriu onde estava a esposa dele
ela também estava em ciência respiratória. Ele pegou essa esposa, colocou numa cadeira de roda com oxigênio e levou na beira do leito para promover a despedida deles antes de realizar o procedimento da intubação. Então, ele me contou essa história, mexeu demais comigo, e aí eu comecei a fazer essas aquarelas.